Bom, é um prazer falar com você mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o engenheiro Samuel, sou o fundador da H8 Gestão e o título, mais uma vez, chama muita atenção e eu vejo que muito dos maiores problemas financeiros vêm em cima desse título, a falta de gerenciamento de contratos. Bom, sabemos que nas organizações nós temos ali, depende do porte dela, nós temos área de compras, área de suprimentos, engenharia de suprimentos e quando é uma instituição de grande porte, até podemos chamar um supply chain. Cada nomenclatura dessa é equivalente ao porte da instituição e também às complexibilidades em relacionamento de negociações e aquisições, enfim. E o que acontece hoje? Eu posso te falar porque lá no meados de 2000, quando eu iniciei na área de compras, né, a gente só tinha aquele papel de buscar um menor preço, a melhor forma de pagamento e o menor prazo de fornecimento e tentar fechar com este, vida que segue. E como eu fui evoluindo, né, não só na carreira, na área de compras, para suprimentos, depois eu fui para engenharia de suprimentos, e depois eu decidi coordenar algumas construtoras, eu decidi também desmembrar os compradores de compras de materiais e os compradores que seriam os gestores de contratos, onde eles teriam uma especialização maior de buscar, né, e tomar de conta dos contratos sobre todos os terceiros, não só na parte financeira, mas na parte produtiva, qualitativa e outras, né? Não deixando somente depois que fechar a responsabilidade lá na mão do engenheiro de campo, que ele pressione o terceiro e faça acontecer. Não, isso aí não funciona mais e quem está ainda empregando isso sofre, passa por várias não conformidades e desafios diários. Então, aonde eu vou chegar nesse vídeo aqui, com uma dica de ouro, você que é comprador, ou você que chegou nesse vídeo, um arquiteto, um engenheiro, dependendo do know-how que você tenha e do porte, indiferente também do porte da instituição que você esteja hoje empregando os seus trabalhos, tente fundir uma cabeça para a área de compras, onde você tem uma compras ali diretas e indiretas, tá? E uma outra cabeça para contratos, tá? E dessa tem uma atuação bem diferente, um comportamento extremamente diferente, aonde um vai buscar o melhor preço, a melhor forma de pagamento e prazo de fornecimento, e o outro aqui, que é o gerenciamento de contratos, você vai buscar investigar quem é essa empresa que você está fechando um serviço somente de mão de obra ou mão de obra com material, e entender realmente se ele tem capacidade de começar e terminar, se ele tem capacidade de honrar ali as questões fiscais, financeiras e principalmente também se ele tem a qualitativa de executar as operações, seja elas simples ou complexas. E isso você que tem que fazer semanalmente através de relatórios, junto com um engenheiro residente que está lá em campo, tocando a obra, cobrando e pressionando esse terceiro, tá? E desta você vai ter ali mensal um trabalho honesto, um trabalho que realmente aconteceu conforme foi colocado no contrato, uma medição interessante, esperada, porque tudo se consolidou da teoria para a prática. Porém, se você ainda está naquela situação só de contratar e mandar o cara para a obra e chegar na obra, o engenheiro que tem que se responsabilizar, pode ter certeza que a obra vai ter várias morosidades, vários embarques, falta de material, falta de expectativa, atrasos e no final a medição bem magrinha, isso deixando qualquer dono de organização
e gestor de engenharia de cabelo em pé. Então, fico a dica, é uma dica bem simples. Eu estou à disposição se vocês queiram alguma informação maior de como implantar, de como melhorar a homologação de terceiros, de como fiscalizá-los, né, de forma remota, de forma presencial, para que realmente seja tangível o que o contrato foi escrito. Eu sempre falo que quando você tem um contrato com terceiro, ele tem que ser colocado em prática sem nenhuma falha. Não podemos de forma alguma faltar material, atrasar ou antecipar. O importante é que seja cumprido. Então, para isso que dentro de suprimentos, que sai dali a busca por esse terceiro, esses pontos críticos, falo que são pontos críticos e analíticos na contratação, na comunicação, no fechamento e pós-fechamento com o terceiro, é de grande impacto para a instituição, para que no final do mês a lucratividade e a qualidade e também a pontualidade da execução ela seja ali linear, seja tangível a cada mês subsequente. Eu não vejo isso acontecer, né? E, e por isso que, infelizmente, é cada vez mais os nossos terceiros são assim, de péssima. Eu vou te falar o português, claro, de péssima qualidade, porque ainda os seus suprimentos tá fechando pelo preço, tá fechando ali o cara desesperado que pode começar amanhã e vai dar merda, você tá entendendo? Gente, uma coisa é a gente negociar toneladas de sacaria, uma esquadria, uma alvenaria, um serviço. Agora, quando você está negociando um trabalho terceiro, como de fundação, de terraplenagem, de alvenaria, de telhado, de instalações elétricas, hidráulicas e outras, não pode ser levado como uma negociação básica entre fechar no melhor preço, no melhor budget, ele é bom, ele é indicado, ele já trabalhou em várias obras aqui dentro, nunca deu problema. Não, não vai por esse caminho, porque uma hora vai dar problema. E quando der problema, quem é que paga o preço? É o dono da empresa, porque ele não pode atrasar o seu salário tem que ser pago. Ele vai ter que pagar os fornecedores. Mas se o terceiro que você colocou lá não tem aderência, não tem responsabilidade, não tem credibilidade, como é que ele vai ter aquela medição X para pagar as contas no final do mês, que é Y? Então eu vejo que hoje o grande calcanhar de Aquiles nas organizações, em primeiro que eu estou vendo sim, na parte operacional de engenharia, é, é a falta de um processo na contratação de terceiros, na fiscalização, para que seja tangível a produção e o financeiro mensal, tá? Isso é importante. E em segundo, o que eu estou vendo é falta de processos. E em terceiro, está desencadeando um blackout em rotatividade na área de gestão e coordenação. Hoje tem coordenador que chega a ficar 15 dias na cadeira. E aí você pergunta, nossa, cadê aqueles rapaz que entrou aqui, que era o coordenador de planejamento? Então ele aguentou ficar 3 semanas e pediu para sair. Por que será? Será que ele saiu porque ele arrumou um emprego com maior salário? Não, é porque ele entendeu ali a falta de organização, a falta de estrutura, tá? E às vezes é uma pessoa de alta aderência e ele não aceita trabalhar da tal forma e sendo pressionado, né? Porque hoje a pressão é grande. Então é por isso que eu falo que a gente tem que primeiro implantar processos, depois de processos criar procedimentos e depois disso vamos trabalhar, colocar pessoas aderentes e que vista a camisa e para que o nosso comercial saia correndo atrás de novos negócios, que a instituição cresça, traga lucratividade e que todo mundo fique feliz, né? E eu vejo que também as grandes organizações não estão enxergando isso ou não querem enxergar. Sabe, as pequenas e médias até conseguem enxergar e puxar o freio de mão e falar, vamos corrigir isso daqui.
Mas as grandes, elas ainda estão batendo na grande tecla de persistir na desorganização, na rotatividade de colaboradores, rotatividade de coordenadores, achando que isso é uma possível saída. Não é, só piora a situação a cada ano, a cada situação, a cada obra que você venha, né? Porque a grande, ela vai conseguir buscar obras, contratos de forma contínua, mas o coração dela bate fraco, que é aquela engenharia fraca, aqueles engenheiros fracos, com suprimentos fracos, com planejamento fraco, com medições fracas, porque é uma composição de coisas que, quando é positiva, o restante consegue até ser positivo, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Agora, quando é negativo, é uma junção de negatividade. E eu volto a falar nesse vídeo, eu sei que o que eu vou falar aqui vai chamar um pouco a atenção, foge um pouquinho do tema do vídeo, mas o grande causador, o pessoal acha que é o dono da empresa. Não é. O grande causador é o seu gestor de engenharia, que ele sabe cobrar, ele sabe exigir, mas ele não sabe liderar. Ele tem que apontar o caminho para que todos que estejam envolvidos, todos é todos, diretos e indiretos, entendam que cada um tem que ser, para que cada um saiba o que tem que fazer, saiba o que tem que fazer, no prazo, na qualidade, e que seja tangível o que o contrato condiz. Todos têm que conhecer o contrato, saber o lucro de cada etapa construtiva, saber a data inicial, a data final de execução. A gente não pode colocar na mão de subalternos, de terceiros, acreditando que a obra vai terminar. Isso aí é coisa do passado. A obra vai ficar cada vez mais morosa, complexa e o seu lucro indo para o esgoto. Então eu vejo isso nas grandes. Nas grandes ainda vejo muito isso. Inclusive eu recentemente atuei numa grande organização com esse probleminha. Consegui reverter em curto espaço de tempo grandes dos maiores desafios. E depois disso eu fui chamado e o dono desistiu de continuar com a organização. Ele desistiu. Está na construção civil desde 2015, cresceu muito rápido, se consolidou no mercado com obras públicas, mas ele falou que depois da pandemia não conseguiu mais estabilizar, nem na parte de gestão, nem na parte financeira, e isso veio desmotivando ele a tal ponto dele tentar, com a última cartada, com os últimos recursos que ele tinha, contratou uma consultoria, que é uma das maiores aí de São Paulo, também não trouxe aquele resultado esperado, e não sei como eu cheguei nele, ele estava com algumas obras sendo executadas em ocasião, e só falou assim para mim: Samuel, termina para mim essas obras, que eu vou desistir do negócio. Eu fiquei assim um pouco sem entender, mas você tem que se colocar do outro lado para entender um pouquinho. Chega uma hora que a água transborda. E a gente conseguiu concluir as obras. Algumas, infelizmente, não foi possível por um relacionamento com o cliente. O cliente final exigia X e o dono queria. Então aí é política, é relacionamento, não cabe a mim falar, porque não é questão de falta de gestão. Mas, gente, eu quero que esse vídeo chame um pouquinho a atenção de você, balance você aí, para que mude o comportamento entre comprar e contratar. Se você não mudar isso nos seus suprimentos, na sua engenharia, no seu planejamento, esquece. A sua consultora vai vivenciar obra após obra, morosidades, dificuldades e muita perca de sinergia e lucratividade. Até o próximo vídeo.